Depois eu fui para o sul, porque até a gente ficar padre, a gente passa por muitos lugares. Eu estudei 17 anos para ser padre. Tudo isso. E aí depois, como padre, eu fui fazer um mestrado em Belo Horizonte e atualmente moro em Taubaté, São Paulo. E eu fiquei impressionado com os números, o CD de número 11 aí. Esse é o 11º CD. Esse aqui é o CD. É o 11º. Na verdade, esse é o primeiro que a gente lança no mercado secular. Até então eu trabalhava com uma gravadora católica, né? Lancei 10 CDs, 9 CDs pelas Paulinas, depois lancei uma Bela Canção Nova, uma produção independente, que é um trabalho cultural que eu fiz em BH, que se chama Tom de Minas, eu fiz lá com a equipe do Milton Nascimento. E agora é o meu primeiro trabalho secular. E hoje a gente recebeu a notícia boa que é o terceiro mais vendido do país. É o terceiro, né? Até ontem ele era o sexto. Hoje ele passou eu disse isso na abertura que era o sexto. E hoje é 2 semanas de lançamento, graças a Deus. Que bom. Tem dado certo. E como é que você, vou chamar de você? Pode, sem dúvida. Como é que é porque é padre, né? Eu sempre digo que o tratamento está na maneira de falar, né? Não é tanto na forma. Como é que você escolhe o seu repertório? Na verdade, Leda, eu sempre, desde quando eu comecei meu trabalho com a música, eu tive um desejo muito grande de estabelecer uma ponte entre a cultura e a fé. A minha formação toda me levou para isso, né? Eu gosto de gente, eu gosto de humanidade. E eu gosto de fazer o meu trabalho como evangelizador a partir disso. Eu não gosto dessa religião desencarnada, muito pautada nas esperanças futuras. Eu acredito que isso faz parte, né? Mas eu tenho que dar sentido à vida hoje. E quando eu comecei a fazer o trabalho com a música, eu quis uma música que fosse coerente com aquilo que eu acredito, com a forma como eu sou padre, a forma como eu creio em Deus. E o repertório começou a ser escolhido desde os meus primeiros trabalhos a partir desse desejo. Alguma coisa que pudesse falar da humanidade, alguma coisa que pudesse as pessoas reconhecerem. Está falando de mim, está falando comigo, está falando para mim. Eu tenho muito medo do discurso religioso reservado às sacristias, né? Ele não atinge ninguém, né? E a gente precisa o tempo todo interferir no processo da sociedade, né? Ainda ontem, o Valci Carrasco, né? Um grande amigo meu, ele prefaciou o meu livro. Ontem a gente estava jantando junto em São Paulo e a gente estava falando sobre isso, né? Ele falou, padre, como é necessário no mundo de hoje que a gente estabeleça pontes, né? Que o discurso religioso não fique fechado dentro das igrejas, mas que a gente tenha a possibilidade de perceber e até mesmo de estabelecer uma ponte o tempo todo com as pessoas. As músicas nascem desse desejo. E aí quem compõe? Eu tenho, a boa parte dos meus trabalhos são autorais, mas o CD Vida eu quis trazer aquilo que eu considero bom na música católica, né? Nós temos excelentes compositores, gente que tem uma qualidade musical muito grande, Frederico Cruz, Celina Borges, Martim Valverde, grandes Valdir Alencar, que são grandes compositores da música católica, mas a gente é gueto, né? A música católica ela ainda é muito gueto. A gente não conseguiu ultrapassar a dificuldade, por exemplo, de se encontrar um trabalho nosso nas grandes redes de vendas, né? De CDs, até mesmo livros, né? Esse não, porque foi publicado pela editora Gente. Nós temos números que assustam as pessoas, né? Ninguém sabe. Hoje, por exemplo, um disco como esse, vender quase 200 mil cópias em 2 semanas, né? No Brasil, você sabe, né? Estamos da pirataria, ninguém... E mais assustador ainda são os livros. Você tem uma ideia, o meu primeiro livro pela Canção Nova, que foi lançado em março, se chama Quem Me Roubou de Mim? O Sequestro da Subjetividade e o Desafio de Ser Pessoa. Vendeu 150 mil livros em 1 mês e meio. Então, é muito interessante porque é um mundo à parte, né? Tanto é que quando a gente lançou, que o meu livro Mulheres de Aço de Flores é a minha primeira obra literária, quando saiu agora pela editora Gente, uma das dificuldades que a gente tinha era fazer o livreiro acreditar que um padre possa vender livros no contexto secular, né, como é o termo que a gente usa, né? Ou que exista alguma coisa sendo produzida dentro do catolicismo que possa ultrapassar as fronteiras, né? Que não seja apenas para um grupo de beatas, um grupo de senhoras que conhecem o trabalho, que prestigiem, mas que seja uma obra que possa acrescentar a vida das pessoas. Uma coisa que possa bem para você falou, da minha maneira de crer em Deus, da minha maneira de trabalhar com a fé e essa aproximação. Qual é a diferença que você vê? Uma vez eu escutei um padre tradicional, por exemplo. Uma vez eu escutei a Adélia Prado, que é uma das escritoras que eu mais admiro nesse país. Ela disse assim, algum repórter perguntou para ela,
Adélia, como é que uma escritora do seu tamanho, do seu quilate, pode querer morar em Divinópolis? Ela fala assim, porque Divinópolis é igual lugar a todo lugar, né? A minha arte nasce do cotidiano, né? A vida em Divinópolis é igual em todos os lugares, as pessoas sofrem do mesmo jeito, as pessoas se alegram, e a minha literatura nasce disso. Naquele momento, para mim, foi um momento de muita revelação, porque eu identifiquei naquela frase de Adélia o que eu gostaria de ter dito também a respeito da minha fé. Eu acredito em Deus esbarrando em mim o tempo todo nas realidades mais concretas da minha vida. E a revelação para mim, esse processo em que Deus se torna perceptível na vida humana, passa o tempo todo pela minha experiência do cotidiano. Nunca choveu maná no quintal da minha casa, a imagem que eu tenho da Virgem Maria nunca chorou, e mesmo assim eu continuo fazendo uma experiência de perceber a vida como santa, a vida como sagrada. E no momento em que eu comecei a ter a oportunidade de falar disso, eu tenho um programa de televisão na Canção Nova, que se chama Direção Espiritual. Foi um momento em que o meu trabalho me firmou, é interessante isso, né? Como a gente vai descobrindo o que a gente é naquilo que a gente faz, né? Ou como a gente vai firmando o que a gente crê naquilo que a gente diz, por exemplo. Então, a partir do momento que eu descobri que o cotidiano é o lugar da minha revelação, é o lugar onde eu descubro essa presença de Deus, então eu descobri que eu tenho que ser padre assim também, cotidiano, a partir de fatos corriqueiros. Então a minha pregação nasce sempre o tempo todo deste contexto de todo dia, de toda hora, das dores, essa possibilidade de me apaixonar pelos calvários do mundo, né, de não temê-los, né, de fazer a experiência do limite humano, de tocar a dor humana com respeito, com sacralidade. Isso para mim é ser padre, né? E a possibilidade de fazer a experiência da bem-aventurança, que Jesus falava de maneira tão poética, né? Onde é a sua paróquia? Eu não tenho. Eu faço um trabalho diferente como padre. A doutora Vilma até estava perguntando para mim no início, né? Mas como é que um padre pode não ter paróquia, né? O meu trabalho é exclusivo de comunicação. Então eu pertenço à Diocese de Taubaté, o meu bispo Dom Carmo me libera para esse trabalho. Não é o mesmo bispo do Padre Marcelo? Não. Eu moro em Taubaté, interior de São Paulo. Bispo do Padre Marcelo? Dom Fernando Figueiredo. E aí esse trabalho que consiste... bispos mais liberais, ou que permitem que esse trabalho aconteça. Não estou fazendo nenhum julgamento de valor sobre o trabalho, não. E nem sobre os bispos. Mas há bispos que não gostam muito. Os padres se aproximam muito da sociedade. Na verdade, talvez até porque tem uma necessidade de muitos padres nas paróquias, né? Não é o caso da minha diocese. Taubaté está muito bem servido de padres para estarem nas paróquias. Mas eu acho que tem que ter a visão ampla, né? Diz que você está falando da necessidade do padre, ele está inserido no contexto da comunidade, e não só naquele momento de pregar na igreja. Entendeu? O bispo que tem uma visão mais ampla deve facilita isso. O bispo Fernando do Padre Marcelo, mas eu tenho uma admiração por ele, porque ele, e agora eu vou ter pelo círculo, porque ele permite essa saída, esse lado humano, né, dos padres, não ficar aquela coisa encastelada. Ele é estudando de uma nova forma de evangelização. Né? Você pode ter, certamente, hoje os meios de comunicação, ou seja, quem tem uma percepção, como parece que tem esse bispo, de um trabalho que é essencial hoje, né, em termos de levar essa palavra diretamente às pessoas através de outros meios, eu acho que é uma pessoa que está olhando no futuro, não é? E mesmo porque eu sempre digo o seguinte, gente, a gente tem direito de fazer o que quiser na vida, desde que a gente faça com responsabilidade e de maneira que você não esqueça o que você é. Eu acho que como padre eu tenho possibilidade de estar em muitos campos. Por exemplo, em Taubaté, o meu trabalho específico é a pastoral universitária. Então eu faço um trabalho, estamos iniciando, que tem pouco tempo que eu estou lá também, estamos desenvolvendo um trabalho de pastoral universitária, que é uma necessidade muito grande hoje, né? Você trabalhar dentro do contexto universitário requer muito da gente, como padre. Muito mais fácil falar num contexto em que você não é questionado, em que tudo é assimilado de maneira muito fácil. Tudo bem, justamente. Porque até nisso está, né? Por exemplo, quando eu compreendo o que é um dogma, é uma verdade estabelecida, mas que não está totalmente compreendida. E é bonito isso, você pensar que a palavra se ilumina com o tempo. Aquilo que eu sei sobre Deus passa pelo limite da minha inteligência, né? Eu na teologia o tempo todo eu estou articulando isso. Deus é vítima da minha inteligência. O que eu digo sobre Ele passa pelos limites dos meus conceitos, das minhas